Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje eu trago para vocês o primeiro vídeo da série Conhecendo sobre os novos calouros do Denver Broncos, né? Aqueles que foram selecionados no draft de 2024. E nós vamos começar com Bo Nix, o quarterback de Oregon, selecionado pelos Broncos na escolha geral número 12 do draft. Esse primeiro vídeo sobre o Bo Nix, ele está sendo liberado para o público em geral, sem nenhum antecipação para membros ou qualquer outra coisa, mas os demais vídeos sairão antecipados para os nossos membros, os membros do Mile High Brasil, e somente depois de algum tempo para o público geral. Então, se você quer ter todo o nosso conteúdo aqui de forma antecipada, não perder nada do que sai aqui, dá uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, temos lá alguns planos com diferentes valores que te dão diferentes recompensas, né, diferentes acessos aos nossos conteúdos aqui. Dá uma olhadinha lá, se você puder ser membro, você vai ajudar bastante aqui o trabalho do Mile High Brasil, tá bom? Galera, então vamos lá, vamos começar. Bo Chapman Nix. Sim, esse é o nome do novo quarterback dos Broncos, que eu já falei foi selecionado aí na escolha 12, né, do draft 2024. Ele nasceu dia 25 de fevereiro de 2000, ou seja, ele tem 24 anos de idade, e ele nasceu na cidade de Pinson, em Alabama, né? Ele é de uma família, né, que tem relação com o futebol americano, né? O pai dele, que era o Patrick Nix, ele jogou futebol americano no high school e em nível do college, né? Ele jogou em Auburn, na Universidade de Auburn, que também fica no Alabama, né? Então, assim, a o futebol americano já estava ali no sangue, no DNA, fazia parte da família aí do Bo Nix, né? Então, desde o high school ele já começou, né, a jogar como quarterback. Ele começou jogando em Auburn mesmo, né, e depois ele se mudou para Pinson High School para jogar os últimos 2 anos dele, né, ali no high school, porque o pai dele se tornou, né, o head coach do time da Pinson High School, durante aquele tempo, né, foram os anos de 2017 e 2018. E o Bo Nix, ele se destacou desde pequeno, né. Então, para vocês terem uma ideia, durante todo o período dele na high school, ele lançou para mais de 12.000 jardas e lançou 161 touchdowns totais. Números fantásticos, ele já se destacava, inclusive, ele jogou, né, a liga varsity, né. A varsity, para vocês terem uma ideia, alguns estados não permitem que você jogue a liga varsity, antes de você chegar na 10ª série, né, da high school. O Bo Nix, ele jogou estando na 8ª série, ou seja, ele já jogava contra a competição mais elevada desde criança, né. Então, com todos esses números, jogando com crianças e adolescentes mais velhos que ele, se destacando, né, ele acabou aí recebendo alguns prêmios, né, antes de se transferir para o college. Ele, por exemplo, ele ganhou, o prêmio de Mister Football, né, de Alabama, em 2018, e em 2018 ele também ganhou o prêmio de Gatorade Player of the Year, né, os 2 aí em 2018, né, que foi um ano que ele lançou aí para 3.496 jardas, sendo 351 jardas terrestres e 48 touchdowns. Então, assim, a carreira dele no high school foi muito boa, de altíssimo nível, e ele foi considerado um recruta 5 estrelas pela maioria dos avaliadores, né. Alguns consideravam 4 estrelas, mas a grande maioria, consideravam aí o Bo Nix como um prospecto 5 estrelas. E por ser um prospecto com todo esse hype, né, saindo aí da high school para entrar para o college, ele recebeu ofertas de diversas universidades, que incluem Alabama, Ohio State, Florida State, Clemson, Georgia e LSU. Mas como o pai dele havia jogado, né, como quarterback também pela Universidade de Auburn, ele decidiu que seguiria os passos do pai. Então, ao invés dele aceitar um programa de reputação maior, de jogar em um time com mais talento ao redor dele, ele preferiu seguir os passos do pai e jogar como quarterback em Auburn.
Então, a partir de 2019, né, eh, ele aceita, né, o convite, né, o recrutamento, né, de Auburn e passa a integrar o Auburn Tigers, né, que joga na SEC, na a conferência mais forte, né, de nível mais elevado do college football. E desde o começo ele foi nomeado titular. Ele foi titular desde o dia 1, o que não é tão comum assim, né? Muitos, em grande parte dos casos, né, o QB ele tem o que eles chamam de redshirt year, né? Que ele fica como reserva na primeira temporada e passa a jogar a partir da segunda. Em geral, esse é o procedimento, mas o Bo Nix ele já foi desde o ano de freshman dele, né, de calouro lá da universidade, ele já foi titular. E assim, o primeiro ano dele, o ano de freshman, não foi tão ruim, tá? Auburn venceu, teve uma temporada vitoriosa, né? Com 9 vitórias e 4 derrotas. Inclusive, né, os Tigers, né, Auburn Tigers, desculpa, venceu o Alabama no Iron Bowl, o que foi um acontecimento assim bastante surpreendente. Em geral, a Auburn não vence, né, o Alabama. E o jogo foi 48-45, que parece, nossa, o Bo Nix deve ter arrasado, mas na verdade não. Ele passou só para 174 jardas, correu para mais 44 e não conquistou nenhum touchdown. Ele teve aí uma conversão de 2 pontos, né? Ele passou para uma conversão de 2 pontos, né? Foi uma atuação discreta, e naquele ano ele teve 2.542 jardas, lançou 16 touchdowns e 6 interceptações, né? Ele correu para mais 313 jardas terrestres com 7 touchdowns. Completou 57,6% dos passes. Não são números de encher, né, os olhos, mas são números bons para quem está começando a carreira no college. Então havia alguma expectativa, né, que ele pudesse aí, então, a partir daí, começar a construir e decolar, né. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Os 2 anos seguintes em Auburn foram absolutamente terríveis pro Bo Nix, né. Então no segundo ano dele, né, que já era em 2020, foi uma campanha 6-5, né, já eh, um pouco atrapalhada também pela Covid, né, que também seria o último ano, né, do técnico, Gus, ah, Malzahn, né, que era o treinador que recrutou, né, o Bo Nix, né. Então foi uma campanha 6-5, que já bem diferente da 9-4 do ano anterior. O Knicks, na verdade, ele passou para menos jardas, 2.415 jardas, completou 60% dos passes, foi um pouco mais eficiente, né, nesse quesito. Mas somente 12 touchdowns e 7 interceptações, ele também conquistou 7 TDs terrestres. Não foram Ele teve muitos problemas, não fez jogos bons, eh, enfim, Auburn também não já ali começava o programa já meio que começava a tropeçar um pouco, o recrutamento não era bom. A linha ofensiva dos Tigers era simplesmente terrível. Você via qualquer time da SEC engolia, né? Qualquer DL ali da SEC engolia a OL deles. Então, não é só culpa do Bo Nix, né? O programa estava meio que decaindo naquela época e ele acabou fazendo parte disso, né? E aí, né? No último ano, né? O Gus Malzahn ele sai e vem o Brian Harsin, que já, aliás, já não está mais em Alma, e aí ele acaba de vez com o programa. Ele simplesmente detonou o programa lá. Então, isso em 2021, né? A campanha com o Bo Nix ali já foi de 6-7, uma campanha negativa. Ele completou 61% dos passes, pouca evolução. Lançou para menos jardas ainda, 2.294 jardas, menos TDs, 11 TDs, mas somente 13 interceptações, né? E mais 4 TDs terrestres. Ali ele acabou também sofrendo uma lesão, né, contra Mississippi State, já há 2 jogos do fim da temporada, se eu não me engano. E ele quebrou o tornozelo e ali encerrou a temporada dele. Então, assim, de QB hypado no high school, ele entrou em Auburn e a carreira dele simplesmente, sabe, de hypado ele virou basicamente piada. Pra,
Não sei se esse é o melhor termo, mas ele era simplesmente desconsiderado. Ele poderia, inclusive, em 2021, ter se declarado para o draft, e ele sabiamente não fez isso, porque ele certamente não seria draftado. Ele não veria o nome dele ser escolhido em nenhuma das 7 rodadas. Ele ia acabar assinando ali como undrafted free agent após o draft. Pelo menos eu acredito nisso, né? Se você assiste o tape de Auburn, é simplesmente horrível. Não tem muito do que extrair dali. Então, assim, né? Ele mesmo considera, né? Depois de um tempo ele falou que o Brian Harsin fez a vida dele ser miserável. Se são palavras do próprio Bo Nix, né? Então ele ainda tinha 2 anos de elegibilidade no college. Ele aproveita o portal de transferências, se inscreve no portal de transferências e recebe aí um chamado de Oregon, né? Trocar de conferência, sai da SEC para ir para a Pac-12, que é uma conferência significativamente, né? Embora tenha sido os 2 últimos anos tenham sido os mais fortes aí da Pac-12, eles são uma competição significativamente, perdão, inferior à SEC. E Oregon tem um time bem superior para disputar o resto da conferência, com o resto da conferência. Mas essa foi a decisão mais sábia do Bo Nix, porque ele simplesmente ressurge em Oregon. É a partir daí que ele passa a ser considerado, né, como um QB que eventualmente seria escolhido na primeira rodada do draft. Então ele começa em 2022, né, em Oregon, e de imediato, né, com uma competição mais baixa, essa é a verdade, mas com mais armas, um sistema ofensivo mais bem ajustado e mais amigável, né, para o quarterback. De imediato ele se torna um QB muito mais eficiente, muito bem capaz de rodar esse sistema amigável, né, para o QB. Então ele completou 71,9% dos passes e lançou para 3.593 jardas, sendo 29 touchdowns e somente 7 interceptações, além de 14 touchdowns terrestres. Assim, o nível de desempenho dele saindo de Auburn e entrando em Oregon, a diferença é gritante. Explodiu ali, skyrocketed, né, como os americanos gostam de dizer, né? Subiu que nem foguete. E aí, no último ano de elegibilidade dele, em 2023, no mesmo sistema, com os mesmos treinadores, ele dá um passo ainda mais à frente, né? Ele completa 77,4% dos passos, o que é um recorde absoluto na história do college football, para 4.508 jardas, 45 touchdowns, somente 3 interceptações, além de 6 TDs terrestres, né? Era o sistema ali do coach Dan Lanning. Então ele conseguiu operar esse sistema de forma muito eficiente. Ele estava muito bem ajustado, tinha muita química com seus recebedores e ele renasce, ele ressurge das cinzas, né? Então de um cara que de hype é piada, a hype de novo. Então ali no mínimo, né? Ele termina ali, né? O ano de 2023 já sendo considerado no mínimo uma escolha de segundo dia pela maior parte dos analistas. Então a vida dele ressurge ali como jogador de futebol americano e ele ganhou alguns prêmios e menções, né, enquanto ele estava em Oregon, né? Ele foi o Offensive Player of the Year de 2023 da Pac-12. Ele foi finalista do troféu Heisman e foi nomeado para o terceiro time da nação pela imprensa, além de ter sido também finalista do troféu Maxwell na categoria de melhor jogador. Então, ressurgiu e estava de novo no radar dos times para o draft, né? Então com todo esse pano de fundo, né, esse renascimento dele nessa transferência de Auburn para Oregon, né, que o Bo Nix se declara para o draft da NFL de 2024, né? Bem nesse início, como eu disse, era meio que consenso que ele era um talento de segundo dia. Não havia pouco ou quase nenhum buchicho ali para ele ser um QB de primeira rodada, né? E aí é estranho porque ele vai para o Senior Bowl, ele vai mal no Senior Bowl, fez um combine medíocre, né? Medíocre no sentido né, stricto senso da palavra, e eu imaginei que ficaria ali como um talento de segundo dia sendo considerado. Mas, de repente,
começa aí um bochicho que os Broncos estariam de olho nele, e alguns analistas começam a insistir que ele pode sim ser um talento de primeira rodada, e isso vai ganhando força até que os Broncos, de fato, selecionam ele na primeira rodada com a escolha geral número 12, né. Eh, então, assim, ele teve esse ressurgimento com merecimento em Oregon e ainda teve mais ali um boost ali no fim da reta final do draft que elevou ele aí de patamar como, assim, que fez ele ser escolhido na primeira rodada, né. E assim, né, quais são os pontos fortes e os pontos fracos do Bo Nix para a gente entender por que Sean Payton e George Payton selecionaram ele para ser o futuro QB dos Broncos, né. Eu vou começar com os pontos fracos, porque eu quero terminar numa nota positiva com os pontos fortes, tá bom? Pontos fracos, né, a força no braço dele é apenas, assim, adequada para a NFL. Quando ele passa, né, em profundidade, dá para ver que tem bastante ar debaixo da bola, dá tempo do defensive back chegar para disputar com o wide receiver. Eu não acho que é falta de braço, né, eu acho que o problema é outro, que é o segundo ponto fraco dele, que é a mecânica dele da cintura para baixo, né, o trabalho de pés dele, e ele não usa, né, muito ali da cintura para baixo para gerar força nos arremessos. Eu acho que se ele corrigir isso, o braço dele passa a ser um braço mais do que adequado para a NFL. Então não acho que seja um problema de braço, eu acho que é um problema de mecânica da parte baixa do corpo dele. E o trabalho de pés também, né, como eu já disse, ele é um tanto quanto sofrível, né, principalmente o que mais me incomoda nele é que ele faz a primeira leitura dele, ele finca o pé no chão e o pé morre. Isso impede ele de continuar escaneando o campo, eh, para achar outros alvos que não o check down dele, né. E é o segundo problema dele que é, para mim, o processamento pós-snap, né. Isso é um ponto que muitos analistas dizem que ele tem rápido processamento, eu concordo até a página 2, eu já vou explicar o porquê. O pós-snap dele não é bom. Ele, por exemplo, num conceito de um lado do campo em que você tem um conceito tipo high e low, ou você passa numa rota mais rasa ou numa rota mais profunda, dependendo da movimentação de um defensive back ou de um linebacker, ele simplesmente não faz esse tipo de leitura. Ele tem o alvo número um dele, ele olha para o alvo está livre, bola nele, não está livre, check down. Pouco importa, né, se o segundo alvo dele, o que seria, vamos dizer assim, o segundo wide receiver, poderia ganhar uma big play, por exemplo, porque está saindo livre. Ele deixa muitas big plays em campo. E para mim, eu não sei se ele não era pedido para ele fazer esse tipo de progressão, ou se ele não consegue fazer. De qualquer forma, é uma coisa que ele vai ter que desenvolver para a NFL, porque leitura 1 e check down não vai funcionar ali. Eh, então, e ele também ele tem um pouco de happy feet, né, que o pessoal chama, que o trabalho de pés dele, que já não é muito bom, fica pior ainda quando ele está sob pressão, né. Então, enfim, ele sob pressão, ele acaba ficando um pouco desesperado ali, embora não seja, ele não seja um cara que cometa muitos erros, né, ele pode fazer passes incompletos, mas dificilmente você vê ele sofrer um fumble ou uma interceptação, qualquer coisa por conta do tipo. E aí que a gente vai entrar, né, nos pontos fortes dele, né, começando aí pela tomada de decisão, que é justamente isso. Mesmo sob pressão ou não estando sob pressão, ele toma decisões boas dentro daquilo que ele se propõe a processar. Leitura um, check down, né. Eh, ele somente em 2023, né, somente 5 lançamentos dele, né, foram o que eles chamam de turnover worthy, né, o que deveriam ser ali gerar um turnover, né. Na verdade, só 3 foram interceptados e outros 2, mas fora isso, nada mais, o que é muito pouco. Ele sofreu poucos fumbles também, eh, enfim, ele protegendo a bola é excepcional. Ele protege a bola muito bem, toma muito poucas decisões incorretas, precipitadas, né. Ele tem uma precisão em passes curtos e intermediários que eu gosto muito, ele é bastante preciso, não à toa que ele completou aí quase 78% dos passes dele em 2023, né, ele tem bastante precisão, principalmente nesses passes curtos e intermediários, embora o passe longo dele não seja dos melhores, mas ele tem precisão.
Eh, Aí vem aquilo que eu mais gosto dele, né, eh, que é o seguinte, né, as 2 coisas em geral. Primeiro é o pré-snap dele. Se o pós-snap dele eu acho questionável, o pré-snap dele é simplesmente fantástico. Eu acho que ele tá acima de muitos dos QBs que foram draftados, antes dele aí no em 2024. Ele consegue entender aquilo que a defesa está oferecendo para ele, e dentro desse sistema dele que ele lê, tem uma leitura e o seu check down, ele sabe rapidamente para onde ele tem que ir com a bola. E isso leva o quê? A ele se desfazer da bola rapidamente e evitar a pressão. Então ele reconhece muito bem o que a defesa está fazendo e ele já sabe para onde ele vai com a bola. E isso é fundamental, porque você solta a bola rápido, evita a pressão, ajuda a sua OL e evita turnovers. Isso para mim é a característica principal dele, né. Eh, e além disso, né, vamos dizer assim, né, e soltando a bola rápido também, né, acho que um dado interessante, né, só 6% das pressões que ele sofreu viraram sec. Ou seja, como ele sabe para onde ir com a bola, mesmo que ele sofra a pressão, ele não perde jardas, não comete turnovers. Então o entendimento dele é é muito bom, né. E aí é o seguinte, né, já que ele tem esse pré-snap, ele entende o sistema ofensivo, ele controla, ele tem total controle, né, do sistema ofensivo do qual ele está inserido, e ele dá ritmo para esse sistema ofensivo. Então, o QI de futebol dele me parece ser, assim, uma coisa bastante apurada, né, eu não sei te falar ou dar algum número, alguma coisa do tipo, mas, o entendimento dele de como o sistema ofensivo opera, o que a defesa está dando para ele, isso ele consegue maximizar todo o redor dele, né. Inclusive, né, você pode até falar, tem um dado que é usado como coisa negativa, que é o seguinte: daquelas 4.500 e tantas jardas de 2023, 61% são jardas após o contato. O que mostra que, de fato, ele não é um passador de profundidade na maior parte dos casos. Mas que ele consegue colocar os parceiros dele, os companheiros de equipe dele, em situações favoráveis para ganhar essas jardas após o contato. Você não vai conseguir gerar jarda após o contato com o QB te passando ali na fogueira já para você tomar uma porrada ali do linebacker, do defensive back, ou o que seja. Então, esse entendimento do sistema, proteção de bola, rapidez, né, em se desfazer dela, porque ele reconhece o que a defesa está dando para ele e maximizando, né, os jogadores ao seu redor. Para mim, é por isso que o Sean Payton pediu que ele fosse escolhido na pick número 12. Eu acho que todo esse pacote, né, é justamente o que o Sean Payton precisa para o sistema dele operar de forma correta. É um sistema de ritmo, não é necessariamente um sistema que ataca constantemente o fundo do campo. Precisa de ritmo, colocar todo mundo em posições adequadas, ajustar proteções, que é uma coisa que o Bo Nix sabe fazer também. Então, embora ele tenha aí pontos fracos que quando eu analiso jogadores de quarterback, acho que são pontos importantes, né, que ele não tem para você ser uma escolha de primeira rodada. É inegável que o pacote Bo Nix se ajusta perfeitamente àquilo que o Sean Payton faz normalmente. Então, assim, o que, que o Bo Nix significa para o Denver Broncos? Para mim, um fit no sistema do Sean Payton que vai elevar, eu tenho quase certeza que ele vai elevar o patamar desse ataque, porque ele vai saber dar ritmo e operar, né, o sistema do Sean Payton, né. Isso é suficiente para AFC West, com que você tem o Patrick Mahomes? Não sei, eu diria que não. E aí aquela pergunta, né, o Bo Nix ele pode ser aquele jogador que quando você tá ali no buraco, ele te tira do buraco, arranca um coelho da cartola, né, consegue ali uma big play que muda o jogo, ele pode ser esse jogador? Talvez, eu diria que não, mas o Sean Payton disse que sim. Então eu acho que vale a pena esse voto de confiança, acreditar que ele pode ser mais do que esse QB desse sistema, né, esse jogador que só opera ali, dá ritmo
e que quando o time estiver ali no buraco, ele consiga tirar o time do buraco também. Eu acho que se o Sean Payton disse que ele vai uma escolha de a 12ª escolha geral, é porque ele acredita que pode transformar ele em mais do que um QB efetivo, que ele pode transformar o Bo Nix em um QB que de vez em quando tira ali os seus coelhos da cartola, e é nisso que eu estou confiando. Tá bom? Quando eu digo isso, não digo que para bater de frente com o Patrick Mahomes, ele tem que ser um Patrick Mahomes. Não, longe disso. Mas ele vai ter que conseguir tirar o time de situações ruins em alguns momentos. Então é nisso que eu estou confiando que o Sean Payton vai transformar ele. Tá bom, galera? Galera, agradeço por vocês terem ficado aqui comigo, né? Esse vídeo está saindo para todo mundo ao mesmo tempo. Os próximos, os membros do Mile High Brasil, verão com antecipação. Então aguarde aí que novos vídeos virão aí nos próximos dias, nas próximas semanas. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Fui.